Pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, ao vivo, para fazer mais uma live da série Lives da Cidade do Amor. Dessa vez, nós vamos falar com os prefeitáveis, com os candidatos à prefeitura da cidade de Belford Roxo, certo? Já vou pedir para todo mundo que estiver assistindo esse vídeo, se puder indicar esse vídeo para as pessoas, para os amigos, familiares, para que todos de Belford Roxo conheçam os candidatos. Hoje, inicialmente, nós vamos estar falando com o Fernando Taide, o candidato Fernando Taide, mas ao longo da semana nós vamos ter outros candidatos aqui participando dessa série, dessas lives. Esperar o pessoal entrar e inclusive o candidato para a gente começar a fazer a entrevista. A gente tem um site, né? Tem um canal no YouTube, quem puder participar lá também, se inscrever lá no canal no YouTube, é o IG Belford Roxo. Se você botar Cidade do Amor, aparece mais facilmente, está na primeira página do YouTube, né? E tá com a mesma logo nossa aqui do Instagram, então tá fácil de achar. E assim, essa semana a gente vai pôr essa live também salva lá e vai ficar salva no nosso IGTV. Para quem não conseguir assistir hoje, né, ou quiser assistir novamente, ela fica salva lá, tá ok? Esse é o pessoal que já está entrando, que está participando já. Lembrando que o IG Belford Roxo não tem parceria com nenhum político, nenhum candidato. Por isso nós convidamos todos os candidatos a participar aqui dessa série, para que cada um possa falar um pouco sobre si, sobre a sua campanha e projeto de governo para a nossa cidade. Boa noite. Está me ouvindo bem, Fernando? Só um minutinho aí que eu tô tentando ajeitar aqui, porque eu falei para vocês, estou na rua, Sim. aí tô tentando... Essa época de campanha é assim, né? Vê se ficou muito ruim aí a nossa imagem aqui. Não, tá dando para ver legal, tá dando para ouvir bem também. Senão eu vou ali pro meio da praça ali e a gente conversa. Não, tá dando para ver bem. Tá um pouco escuro o fundo, mas tá dando para te ver bem. Ah, tá conseguindo me ouvir perfeito? Tô assim. Ok. Tô à disposição Vou para começar iniciar quando apresentando, quiser. o Fernando, para quem não conhece. Fernando Taide, ele é do partido do PSB. Ele é professor do ensino fundamental do primeiro segmento, professor infantil, e do EJA, que é o Educação de Jovens e Adultos. O Fernando é formado em Direito, é pós-graduado em MBA em Políticas Públicas e Serviços Sociais e é graduando em Matemática, né? É um defensor dos animais, é uma característica desse candidato, e ele é daqui, do Belford Roxo, do bairro do Bom Pastor, sendo que ele nasceu em Minas Gerais, né, e veio para cá logo criança. Então, boa noite, Fernando, seja bem-vindo à nossa série de lives. Fala um pouco sobre você, sobre a sua trajetória até chegar a essa candidatura da Prefeitura de Belford Roxo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Agradeço mais uma vez aí o espaço que está sendo aberto. Bem, algumas pessoas não me conhecem ainda, né? Porque, como eu sempre falo pelas ruas, quando eu converso com as pessoas, que eu não sou político, entendeu? Minha profissão é ser professor, Sim. mas a gente sempre trabalhou em prol de ajudar o próximo, eu sempre tive um trabalho voltado à questão mesmo de a parte social, né? E aí eu era presidente de um outro partido, fui convidado pelo deputado Alessandro Molon para fazer parte da base do PSB, vim como feriado, e aí, num processo, eu assumi a presidência do PSB Belford Roxo. Sim. Eu fui criado ali em Eugenópolis, Minas Gerais, não sei se você falou, porque aqui estava testando o som, aí eu não consegui ouvir muito bem. Eu sou de Minas Gerais, só que eu vim muito novo para Belford Roxo. Eu vim quando eu tinha entre 7 e 8 anos. E aqui foi que eu fiz toda a minha vida. Eu estudei nas escolas públicas, usei
o Sistema Único de Saúde. Então, até mesmo a questão de trabalho. Sempre trabalhei pela Baixada Fluminense. Não vou dizer que em Belfor Roxo, que todo mundo sabe como é a situação de Belfor Roxo para você conseguir um emprego dentro da cidade. Entendeu? É muito difícil porque é uma cidade dormitório. É o que sempre todos os candidatos falam. Só não falam de soluções para resolver isso, né? E aí, quando a gente começa a falar quem é o Fernando? Fernando é uma pessoa comum, uma pessoa que resolveu fazer diferente. Ser aquele cara novo que estava ali e falou assim, poxa, eu não aceito o que estão fazendo dentro da minha cidade, eu não aceito esses rumos que a política dentro da nossa cidade está tomando. Então, eu resolvi colocar meu nome à disposição da política. Aí que eu passei a ser político, mas mesmo assim não gosto de ser designado político. Porque as minhas práticas, eu acho que quando você fala que você é um político, parece que você vive daquilo. E as minhas práticas não são essas. Desde muito novo, eu sempre trabalhei, entendeu? Desde muito novo, sempre tive meu trabalho. Assim, a gente não fala de todas as formações, mas eu também sou formado técnico informático, então vai ter muitos alunos meus aí de cursos que foram meus alunos na área de informática, web design. Então, assim, graças a Deus, tudo que eu tenho foi fruto do meu trabalho. Então, assim, quando eu me dispus a vir candidato a prefeito, não foi ninguém injetando milhões em minha conta, não foi ninguém falando você tem que ser candidato. Por outro lado, eu fui incentivado muito pelo deputado federal Alessandro Molon, mas, por outro lado, muitas pessoas dentro da própria cidade queriam que ele desistisse, entendeu? Então, assim, eu falei o seguinte, com todo respeito à classe política de Belfor Roxo, com todo respeito às pessoas que estão dentro de Belfor Roxo, eu vou me colocar à disposição. Se a população disser que o meu nome, que eu não sou o ideal para a cidade, será outra coisa. Mas é mais ou menos um pouquinho da minha história. Sim. Agora eu quero que você fale a ideia, até explicar isso para o pessoal, o que eu mandei para todos os candidatos é o seguinte, isso aqui não seria um debate, nem seria uma entrevista propriamente dita, seria realmente uma conversa, onde cada candidato ele vai ter um tempo que vai ser igual para todos os candidatos, para que eles possam falar sobre o plano de governo, projetos, ideias e propostas para a cidade. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar. Tem uma caixinha aqui assim, na parte de baixo, que são duas caixinhas com uma interrogação no meio. Vocês podem clicar aí que aparecem as perguntas para mim e no final, tendo tempo, a gente faz para o candidato. Lembrando que vão ser meia hora de entrevistas para todos os candidatos. É um padrão que nós estabelecemos aqui para ser bem uniforme e igualitário. Então, a partir de agora, eu convido o candidato Fernando Taide, do partido PSB, para que ele fale sobre o projeto dele para Belfor Roxo, as ideias e propostas e soluções para a cidade que a gente vive nesse momento e para a cidade que a gente vive sempre, na verdade, né? Para a cidade, mas que nesse momento passa por esse processo de eleições. Com a palavra, claro. Senhor, candidato. Eu gostaria até que o senhor me interrompesse se caso eu ultrapassar um pouco o tempo estipulado, tá ok? Porque a gente começa a falar e vai dando liga e voa a ideia, tá bom? Vamos lá. Nosso primeiro ponto que a gente quer abordar é o transporte dentro da nossa cidade, que não é suficiente para atender os bairros. Às vezes você, para ir de um bairro ao outro, você tem que pegar 3 linhas diferentes que são intermunicipais, porque pouquíssimas linhas no nosso município. Se eu não me engano, nós temos... eu não vou chutar não, porque chutar é feio, você tem que saber exatamente. Mas assim, eu sei que tem uma linha, tem umas 2 ou 3 linhas que eu conheço que são municipais. As demais são todas intermunicipais. O que quer dizer? Elas interligam outros municípios. E aí, acaba que o morador, ao invés de ir para um centro de um bairro nosso, acaba indo para um outro município, onde que vai atender ele em outros
diversos aspectos, ou seja, que vai ter um comércio mais forte. E o porquê o nosso comércio é fragilizado? E aí eu vou entrar isso mais à frente. Essa investidura, nós temos que chegar firme juntos aos pequenos comerciantes para poder ajudá-los a crescer, a contratar mais pessoas e assim deixaremos de ser essa cidade dormitório. Até mesmo com relação ao transporte. A ideia nossa é criar novas linhas, entendeu? Linhas e licitar novas empresas dentro da cidade. Trazer outras empresas, porque eu acho que o povo já está saturado de uma empresa dominando ou duas empresas dominando e eles prestam serviço de qualquer maneira. Nós vamos fiscalizar também as empresas de ônibus, porque é necessário. E quando a gente fala de fiscalizar, seja até da questão do transporte, de como está transportando essas pessoas, seja na questão de a infraestrutura que a empresa oferece para esses clientes, para esses passageiros, para os nossos munícipes. E aí, quando a gente fala de trazer novas linhas, fazer dentro dessa nova parceria de novas empresas trabalhando em Belford Roxo, pedir para que contratem, seja uma cláusula, que contratem moradores da nossa cidade. Conversar com o transporte alternativo é uma outra solução, é ver como o transporte alternativo está se comportando. Nós vemos aí algumas vans em situação precárias, entendeu? Começar a analisar a questão, o que está sendo um fator complicado para essas pessoas, para poder renovar essas frotas. Se é questão de impostos, vamos reduzir. Conversar, chamar esse motorista, se esse motorista é dono dessa van ou se ele trabalha para alguém, chamar. Vamos conversar e tentar gerar novas linhas também de vans, que são os transportes alternativos que chegam em determinados locais, bairros, onde o transporte coletivo, mesmo o ônibus, não chega. E o alternativo, a gente tem a intenção de implantar o bilhete único, de uma forma que acaba facilitando a vida do munícipe, que às vezes chega muito tarde e as linhas têm um horário estipulado para terminar. Isso é um absurdo, porque e se o morador passar mal no decorrer da noite? E outros fatores mais que podem ocorrer, né? Aí a gente está falando de dois problemas e um só resolvendo. A gente está resolvendo a questão do transporte público e está resolvendo a questão de empregabilidade, entendeu? E quando a gente fala, também eu gosto muito de falar da educação, por ser professor, e eu ter estudado, né, dentro do nosso município, eu sei a real necessidade. Mas Fernando, como é que você sabe a necessidade? Só quem vive no município sabe a real necessidade. Então, quando eu falo de educação, eu tenho bastante respaldo para poder falar, porque eu fui tanto educante e agora sou docente, né? Então eu tenho um respaldo para poder falar. E a gente fala da educação, mas eu acho que não adianta você falar que o professor tal fez isso, o professor tal fez aquilo. Eu acho que falta um suporte para o professor, falta um suporte, falta material humano dentro da escola. Porque uma limpeza dentro das nossas escolas, parece que isso está tudo comprometido. Parece que não tem pessoas trabalhando nas nossas escolas. É claro que agora nós estamos num período de pandemia, mas a gente tem que rever os conceitos de escola dentro de Belford Roxo. Quando eu entro na educação, eu gosto de falar que a ideia é tentar implantar o regime integral, entendeu? Colocar Por quê? Porque tem muitos pais que trabalham e, assim, eu tenho um pequenininho de 6 meses agora, o Theo, é meu filho, nasceu no meio dessa pandemia. Mas, assim, eu quero uma cidade melhor para ele, eu quero uma cidade melhor para os meus amigos, para os meus vizinhos e para pessoas que eu não conheço também, que eu sei que necessitam de uma boa saúde, educação, uma qualidade de vida melhor. Não dá para a gente tratar a máquina pública como um cabide de emprego. A gente colocar pessoas apenas por elas terem tratados políticos. Nós temos que colocar pessoas especialistas, temos que tratar
Belfor Roxo com mais seriedade. As pessoas têm que abrir mão do eu e começar a pensar no coletivo, no nós. E quando eu falo isso, eu falo da questão da educação, do regime da educação que nós queremos implantar, que é o integral, que foi o que, quando foi implantado o CIEPS, era um regime que funcionava, ajudou muitas mães e papais aí que hoje conseguiram educar. É claro que a gente tem os pontos altos e baixos da educação, porque muita gente fala, não, que o professor não educa, quem educa são os pais, mas isso é jogar a responsabilidade de um para o outro. Nós, se assumirmos a prefeitura, nós não iremos tratar responsabilidades tentando se desvencilhar de responsabilidades. Nós sabemos o estado que a prefeitura está, o caos que está, nós sabemos as dificuldades que serão administrações próximas a essa prefeitura e sabemos que nós temos que implantar projetos realmente eficientes, né, que respeite a população. E aí eu falo também de projetos que não deram certo. Não deram certo por quê? Porque não agradavam uma pequena minoria de políticos, não agradavam um pequeno grupo, vamos falar assim, não agradava um pequeno grupo. Por quê? Exemplo, a minha ideia é implantar o Escola Aberta novamente, que foi um projeto que abria a escola aos sábados e eu implantava oficinas culturais, oficinas esportivas, oficinas de diversas áreas, e ali também oferecia um café da manhã, oferecia para as crianças ali. Então, a nossa ideia é fazer o município realmente caminhar. E essas oficinas acabavam que o responsável, o instrutor dessa oficina, também recebia uma espécie de vale, um auxílio do próprio poder público para poder estar ali aos sábados, para poder abrir. E aí o que acontece? Você transforma a escola, você dá vida à escola, entendeu? Você transforma a escola de uma forma que as pessoas não vão depredar tanto as escolas e vão entender que aquilo dali é deles, não é meu, não é do prefeito, não é do vereador, é do povo. E assim você vai dando vida, vai dando um outro olhar para a escola, e assim você vai também trazendo as crianças, tirando as crianças da rua, tirando as crianças da marginalidade, tentando dar um foco, uma direção para essas crianças. Claro que vai ser, eu não digo que vai ser uma coisa que vai ser fácil e rápido, mas é uma coisa que a gente vai plantar, porque tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Não tem como você plantar um pé de manga e nascer um pé de laranja, entendeu? Então, assim, eu acho que o principal foco, até mesmo para a questão de segurança pública, é através da educação. Através da educação, a gente implementando ideias e pontos que realmente vão mudar a vida de cada cidadão belforrochense. E aí eu falei, até em um debate, eu não sei se vocês acompanharam, não sei se você chegou a acompanhar o debate que houve recente, falei a questão do emprego, da geração. Não chegou, né? Não, eu estava trabalhando. Aí o que acontece? A questão da geração do emprego, quando a gente falou do transporte, a gente está gerando emprego. O transporte alternativo Nova Varzimia está gerando emprego. A gente chamar também a Baía do Brasil para dialogar, para saber o porquê dessa debandada da Baía do Brasil. A gente não está vendo... ali é um polo industrial muito grande que a gente pode aproveitar para N outros pontos. Olha só, a gente tem uma empresa também muito grande que faliu dentro de Belfor Roxo, que é a Termolite, que é ali da minha área, do Bom Pastor. E o que aconteceu para essa empresa falir? O que faltou? Faltou um amparo do governo, entendeu? Nós temos também a Lubrizol ali, começar a tentar implantar algumas parcerias, até mesmo a questão do jovem aprendiz. E assim a gente está gerando oportunidades. Sabe o que falta para Belfor Roxo? Oportunidades. Eu fui criado dentro do Gogó da Ema, eu estudei ali no Maria da Paz, estudei no grupo, estudei no Julieta Rego do Nascimento, tenho grandes amigos que foram meus professores, entendeu? Cheguei a trabalhar depois com eles. Mas assim, a gente sabe a realidade, a gente sabe que é uma área que é carente. O que a gente precisa fazer para tentar diminuir isso? Começar a implementar
projetos, implementar projetos sociais. Sabe por quê? Quando você fala que vai armar a população, você vai fazer isso, ou vai fazer aquilo, vai armar a guarda, não adianta. A gente já vive uma guerra constante. Nós precisamos soluções eficazes. Precisamos de projetos, pontos que realmente vão mudar a visão daquela criança ali que, opa, eu tenho uma oportunidade, eu tenho uma chance. Eu tive amigos que não tiveram essa chance. Tive amigos que, infelizmente, faleceram, vieram a morrer através de más escolhas. Mas o que foi oferecido para eles, né? Então, eu acho que nós realmente precisamos pensar nas pessoas, pensar no nós, no coletivo, não pensar apenas, é o que eu vivo falando, eu estou falando pelas ruas, eu estou fazendo caminhadas e eu falo com as pessoas, vamos pensar mais na população, em você mesmo, durante 4 anos. Sabe por quê? Porque o voto vendido elege bandido. Não adianta. O seu voto não tem preço. Ele vai ter consequência. E aí, eu venho falando da educação. A saúde, vamos ser sinceros, quem é que entende de saúde? Quem entende de saúde? Tem que ser pessoas especialistas na área. Não adianta você colocar um vereador, não adianta você colocar uma pessoa, com todo o respeito do mundo, a gente sabe que tem pessoas muito mais capacitadas do que pessoas que chegaram a se formar, mas a formação é muito importante para aquela pessoa ali possa responder por certos atos que são, assim, fundamentais, como eu vou dizer assim, são atos que são intransferíveis. Depois a gente só vê consequências, novamente essa palavra. A nossa saúde, o ponto do vou voltar aqui na questão da escola. Eu vejo assim, ali nós temos o Albert Sabin, a escola Albert Sabin, que ela trata de crianças com necessidades especiais. Eu acho que ali não deve ser só referência, nós temos que ampliar aquelas salas ali, e ali não deve ser só referência para crianças especiais, nós temos que colocar crianças ali. Se tiver criança ali na redondeza, tem que ter turmas, regulamentar junto com essas crianças com necessidades especiais, porque parece que você está isolando essas crianças, parece que você não está dando o devido carinho, o devido afeto. Você tem que transformar certas coisas em vida, você tem que mudar a ideia dessas crianças, e ali vão ter crianças que ali vão estar interagindo com outras crianças. Tem uma criança que tem uma necessidade especial, que não consegue se locomover, ela vai interagir com um coleguinha que tem outras necessidades especiais e aqueles que também não têm necessidades algumas. Então, isso é importante, isso vai dar vida ao colégio. Eu sempre analisei isso com muita expertise, eu sempre vi que não adianta a gente separar, isolar, a gente acaba criando a discriminação, a diferença, o preconceito, você acaba gerando esses fatores. Com relação à saúde, vamos lá, a saúde, eu vou te ser bem sincero, não adianta a gente só pegar e toda vez reformar o Hospital do Joca. Entra governo, sai governo, parece que a reforma do Hospital do Joca nunca termina. Verdade. O que a gente vai pegar e vai analisar? Vamos olhar aqui, ó. O que nós temos hoje de repasse do governo federal? O que nós podemos investir no hospital? Quais são as reais condições do hospital? Se a gente vai precisar ampliar para os lados, vamos começar com os moradores, quem deseja ali abrir mão de espaço para a gente poder ampliar aquele hospital. Se não der para ampliar para os lados, aí sim a gente faz uma reforma para jogar para cima, ampliar para cima, construir, procurar novos espaços para criar um hospital de urgência e emergência. Rapaz, é um absurdo Belford Roxo, o último levantamento foi mais de 500 mil de moradores. Nós só de eleitores, nós temos 320 mil, salvo engano, tá? Eu vou pedir 320 mil eleitores. Então, há uma margem aí da gente ter mais ou menos 600 mil
moradores em Belfor Roxo. Isso que o IBGE foi calculado há 10 anos atrás. Entendeu? Então, você pega e faz essa análise. Você quebrou o pé, para onde você vai? Você vai para São João ou você vai para Nova Iguaçu? Você não tem na sua cidade um ponto de referência de urgência e emergência. Ah, Fernando, mas eu já fui lá e fui bem tratado. Eu não estou dizendo que você foi maltratado, não estou dizendo que você vai ser maltratado. Eu estou dizendo que não é o ideal. Pelo menos eu nunca me contentei com um pouco. Eu acho que nós somos pagadores de impostos, nós merecemos muito, muito mais. E tudo aquilo que é feito pela gente ainda é pouco, porque aquilo dali é nosso. Quando você elege um político, você elege um vereador, você não tem que bater palmas por ele estar fazendo. Você tem que. É a mesma coisa que você for num caixa, você tem um dinheiro lá, você trabalhou o mês todinho, você vai no caixa lá sacar seu dinheiro para poder pagar suas contas, você bate palma pro caixa? Não bate. Então é a mesma coisa. Eu estou falando aqui de povo para povo. Eu sou uma pessoa comum e eu vejo essas situações que o vereador botou a luz, o vereador concretou. Isso não existe, galera. Vamos acordar para a realidade. Vereador não faz isso. Vereador cria leis. Ele fiscaliza o poder público, o executivo. E aí você tem pessoas se aproveitando disso para dizer que fazem e acontecem. Então, assim, eu sou uma pessoa muito proativa. Eu acho que a gente tem que ser mais realista e entender a nossa necessidade local. Eu vi um concreto caindo ali no bairro de Bom Pastor, Xangri-Lá. Eu vi um concreto caindo em algumas partes de Nova Aurora, São Vicente. Vi concreto caindo, mas ele foi feito da maneira ideal? Não foi. Ah, mas Fernando, nunca foi feito nada aqui em Belfor Roxo. Não é por isso que a gente vai se contentar com o menos. Confie na juventude, confie no novo. Eu nunca fui candidato a nada. Então, se você acha que isso está bom, a gente tem capacidade para fazer muito melhor por cada um de vocês. Eu acho que a primeira chuva, graças a Deus que a gente não teve uma chuva ainda daquelas, mas com certeza a chuva de verão vão vir aí. A gente não tem um escoamento adequado de águas, a gente não tem uma rede de esgoto capacitada para receber, para limpar ao final e jogar no rio. Os nossos rios são completamente poluídos. Por quê? Porque o esgoto não é tratado, é jogado sem eficiência nenhuma. Você pega e tem moradores morando na beira do rio. Ah, bacana, a gente sabe que são pessoas carentes. A gente não quer pegar e tirar esses moradores de lá, mas a gente tem que fazer algo para que não venha continuar do jeito que está. Porque esse é o papel do Estado, esse é o papel do município, esse é um papel de um prefeito. Pode falar. Se eu só te cortar, é que já falta 3 minutos para a gente finalizar, né? Ok. E eu quero que você deixe a sua mensagem final. Perdão, você pode repetir que eu não estou ouvindo direito. Sim, faltam 3 minutos para finalizar a live. E eu quero que Sim. você deixe a sua mensagem final e faça o seu apelo para que a população vote em você. Bem, olha só, é aquilo que eu falei, eu acho que o meu apelo já foi dentro dos pontos que eu quero abordar para a nossa cidade. Eu sou morador, eu entendo o que cada um passa quando enche de água. Minha porta, jogaram um concreto lá de qualquer maneira, para sair eu piso na poça d'água dentro do meu quintal. Então, não adianta fazer de qualquer maneira, a gente tem que fazer de forma que o morador tenha um serviço que perdure. Não adianta você jogar um asfaltozinho de 5ª categoria e depois você vê de 6 em 6 meses ter que refazer aquilo dali, até menos às vezes. Então, eu estou me colocando à disposição para ser o seu candidato, para ser o seu prefeito. Eu estou me colocando à disposição para trabalhar em prol da população. A gente está acostumado a ver tantas pessoas mau caráter na política que a população está muito incrédula. Mas eu coloco-me à disposição de fazer diferente. Como eu disse, eu não sou político, eu sou professor. A minha profissão é essa. Eu sou regulamentado na carteira assinada, é professor, eu não sou político. Então, as pessoas entendam que, como eu disse no início da nossa live, o voto não tem preço. Ele vai ter consequências no futuro. E eu espero que todos sejam conscientes. Eu estou me colocando à disposição. Eu sou um cara jovem, idealista. Eu quero me colocar à disposição e fazer o melhor para a nossa cidade.
construir algo de melhor para mim, para meu filho, para os meus netos. Eu quero continuar morando em Belfor Roxo. Esse negócio de eleger candidato e o candidato some da nossa cidade, isso daí não existe, tá? Então, a ideia principal é trabalhar em prol do povo. A gente não quer ser eleito para trabalhar em prol de um grupo. Desculpa aí o balanço, tá, gente? É porque estão colocando aqui um som aqui no carro. Aqui. Eu tô dentro do carro falando com vocês. Então, assim, meu nome é Fernando Ataide, eu sou candidato a prefeito, meu número é 40, eu tenho objetivos não próprios, mas objetivos de renovação dentro dessa cidade de verdade. Fecha aí, por favor. A ideia não é simplesmente trabalhar em prol de um grupo, e sim em prol de um todo. Então, assim, eu me coloco à disposição de você para ser o seu funcionário, porque o prefeito, ele é funcionário do povo. A gente não tem que ficar rendendo homenagens. E eu estou chamando a toda a população, ao comerciante, ao funcionário público, que a gente não vai impor nada a vocês. No meu governo, vocês serão conquistados pelo meu trabalho. Vocês vão querer estar com a gente porque a gente vai ter trabalho na rua, vai ter trabalho de qualidade, a gente vai ter um trabalho sério. Então, não esqueçam, no dia 15 de novembro, votar 40. 40 nas urnas, 40 é o novo de verdade, não é esse novo que estão vendendo aí, que é o novo que é sempre as mesmas figurinhas, as mesmas carinhas. Fernando Ataide é um cara que nunca foi candidato, então eu me coloco à disposição de você, morador do nosso município, para fazermos no dia 15 de novembro diferente. Obrigado, Fernando. A gente já estourou um pouquinho de 30 minutos. Eu vou só convidar todo mundo que, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Fernando Ataide, procure ele nas redes sociais. Eu não consegui marcar você na chamada da live, né, do cartaz. Não conseguiu? Não, o Instagram ele não permitiu. Não sei se é pela questão política, mas ele não permite. Pode não ser, permite que eu marcasse você. Mas quem quiser saber mais pelas propostas do Fernando Ataide, só pesquisar Fernando Ataide lá no Instagram que aparece. Isso aí. E nas redes sociais, no Facebook também. Fernando Ataide só tem eu, é THAIDE. Só tem eu. Vai ter a minha página e minha fanpage pessoal. E quem quiser ver novamente ou indicar essa live para outras pessoas, ela vai ficar salva no IGTV e no YouTube também, no nosso canal. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que participou, o pessoal que está mandando mensagem. Muito obrigado pela participação. Fernando Ataide, muito obrigado. Te desejo boa sorte nessa sua corrida à Prefeitura de Belfor Roxo. E estamos aqui em prol de Belfor Roxo, independente de partidos, de candidatos. O nosso intuito como página é promover Belfor Roxo e levar o melhor sempre para a nossa população. Então, dentro dessas condições, nós estaremos sempre aqui, se precisar, independente da causa política. Tá ok? Mais uma vez, obrigado a todo mundo. Obrigado aí pelo espaço. Eu tenho que falar, tenho que te agradecer, porque ainda bem que existem as redes sociais, a gente está conseguindo alcançar um número de pessoas vendo o nosso projeto, nossas ideias, apoiadores que estão me adicionando nas redes sociais, Facebook. Quero falar aí que quem me adicionar lá e quando vier falar comigo no inbox, fique tranquilo que sou eu mesmo que estou respondendo. Às vezes a gente responde correndo e eu faço questão de responder cada um, porque quem sabe das minhas ideias somente eu. Então não tem esse negócio de colocar equipes lá para responder. Então você vai estar falando comigo mesmo. E assim, agradeço mais uma vez o espaço, agradeço o trabalho. E é isso aí, eu pude acompanhar um pouquinho ali, eu dei uma olhadinha no trabalho de vocês, que é muito bacana, tá? Eu vou tentar compartilhando mais. É porque meu Instagram é um pouquinho mais fraco, que eu montei ele recentemente, eu não sei muito bem manusear o Instagram. Eu sou mais ativo no Facebook. Mas obrigado, mais uma vez obrigado. Mais uma vez obrigado, boa noite a todo mundo e até a próxima live. E depois a gente divulga aqui nos stories, tá ok, galera? Tchau e boa noite.